Olá, queridos amigos, bem-vindos ao canal Espírita do Vale do Mamanguape. No Domingo Alegre de hoje, teremos Shirley Venâncio. Shirley Venâncio é natural de Tubarão, Santa Catarina. Shirley é palestrante espírita e autora da série Da Ansiedade à Iluminação. O livro é uma autobiografia espiritual. É idealizadora do projeto Filhos do Amor, um projeto de terapia social criado no início de 2024, com o propósito de oferecer atendimento terapêutico a pessoas que necessitam de apoio psicológico, mas não dispõem de condições financeiras para arcar com o valor integral do tratamento. Shirley Venâncio, seja muito bem-vinda ao Domingo Alegre. Shirley, seja muito bem-vinda ao nosso Domingo Alegre. Muito obrigado pela sua presença. É um prazer imenso tê-la aqui conosco. Obrigada, amigos. Nossa, eu que agradeço a oportunidade de a gente reunir nossas vidas, né? Conexões aí que Deus coloca no nosso caminho. Muito obrigada. Fique à vontade, pode dissertar o seu tema da ansiedade e a iluminação, que a gente está ansioso já aqui, aguardando. Que maravilha, que maravilha. Aguardando a sua exposição. Certo. Então, vamos lá. Bem, as apresentações foram feitas, né? Sim. Mas eu vou me apresentar e falar o porquê que eu estou aqui, né? Qual é o objetivo dessa fala. Eu me chamo Shirley Venâncio, sou escritora, palestrante espírita, moro em Floripa, Santa Catarina. E eu assumi um compromisso há 3 anos de levar um testemunho ao maior número de pessoas. Eu assumi esse compromisso com o espírito, que até então eu não conversava com o espírito, não acreditava em vida após a morte, depois vocês já vão saber mais, né? Mas eu assumi esse compromisso. E nessa época, 3 anos atrás, eu não tinha ideia do que isso transformaria a minha vida, né? Porque dizer que vou levar esse testemunho ao maior número de centros espíritas, né? Eu não tinha ideia do número de centros espíritas do Brasil e do mundo afora. Então, eu comecei essa jornada. E é interessante trazer essa palestra em formato de testemunho, de forma online, porque a gente consegue acessar ainda mais pessoas de locais diversos, né? Eu vou fazer uma adaptação da minha palestra, ela tem 1 hora, mas hoje eu vou fazer uma adaptação e, de acordo com o que a espiritualidade intuir que seja importante a gente trazer aqui na noite de hoje, né? A minha palestra chama-se Da Ansiedade à Iluminação, que é um testemunho. O que é um testemunho? É algo que a gente viveu para contar, né? Bem diferente de uma palestra baseada numa teoria, num livro, que é bem valioso também, é um testemunho. Então, como estamos aqui com vários irmãos juntos, né, nessa noite, aqui ao vivo, aqui pelo canal, a gente pode ter oportunidade, eu vou fazer um pouco mais compacta a palestra, para que a gente tenha a oportunidade de debater a respeito também, né, da gente trocar ideias, fazer perguntas, ler também os comentários do público, que eu acredito que também dá. Então, a gente faz um pouquinho mais compacta, para que a gente possa ter esse tempo. Mas depois eu vou falar das minhas redes sociais, em que o público vai poder assistir na íntegra, vários outros conteúdos também. Da ansiedade à iluminação. Por que é da ansiedade à iluminação? Porque eu, Shirley, vivia no caos da ansiedade, caos mesmo, assim, era um nível emergencial. Eu me curei e cheguei a um estado chamado pela espiritualidade de iluminação. Mas nós, seres humanos materiais e racionais, a gente conceitua e rotula tudo muito diferente do que o plano espiritual nos traz informações, né? O que é iluminação? Não é algo só para um Buda, para quem medita, fica embaixo de uma árvore, no alto de uma montanha, não é isso. Iluminação é você sentir Jesus Cristo dentro de você, é você se sentir na responsabilidade de falar da luz de Jesus, é você viver o momento presente, é você se iluminar com esse amor de Deus que habita o nosso ser, né? Então, hoje, eu falo que eu saí da ansiedade a esse estado, que é esse estado de presença, de consciência, de responsabilidade de participar, o mínimo que seja, para a evolução da humanidade. E aí eu sempre começo a minha palestra fazendo uma pergunta, então vou fazer aqui para quem está aqui conosco nessa mesa online, né? Quem aqui tem ansiedade ou conhece alguém que tenha? Vocês têm, amigos? Ou conhece alguém que tenha? Não, eu a gente não. Ou a gente tem, ou a gente tem. Não dá conta disso, né?
Ou a gente tem algum nível de ansiedade, ou a gente conhece alguém, algum familiar, alguém do trabalho, algum colega, né? E é importante a gente falar... Ô, Shirley, Fale, querido. Eu não tenho não, mas estou com a perninha aqui balançando. Ah, é? Eu sempre falo que um dos sintomas é a perninha balançando, né? Então, por que eu começo fazendo essa pergunta? Porque a gente está normalizando uma doença. Hoje, quando eu falo assim, porque eu me curei da ansiedade. Shirley, é normal ter ansiedade. Ansiedade todo mundo tem. Quem é que não vai ter ansiedade, né? Só que a gente está normalizando uma doença. Por quê? Essa ansiedade que a gente diz ter ansiedade, na verdade não é. Eu estou ansiosa por uma viagem. Eu estou ansiosa porque vou conhecer tal lugar. Isso é uma alegria, uma euforia, é um planejamento, né? Porque a ansiedade em si, esse termo ansiedade, é uma patologia. E por que eu falo com tanta segurança sobre isso? Por que a gente precisa trazer esse assunto? Porque eu convivi com ansiedade por longos 8 anos da minha vida, sem saber que eu tinha ansiedade. E o fato de eu não saber que eu tinha ansiedade, de não saber dos sintomas, como buscar ajuda, fez com que várias outras doenças se desencadeassem. Então é muito importante a gente trazer esse assunto para a gente não normalizar. E aí, para quem está assistindo a gente, é bem importante trazer dados também, né? Porque a gente fala de ansiedade, é normal ter ansiedade todo mundo tem. A OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, trouxe um dado atualizado sobre a ansiedade. Foi nos trazido que o Brasil, ele é o número 1 do mundo, é o país que mais sofre com ansiedade no mundo, é o país que lidera o ranking. São mais de 18 milhões de brasileiros sofrendo com ansiedade. E o que é ansiedade? É algo que tira a nossa qualidade de vida. Se eu sinto uma ansiedadezinha, que eu nomeio ansiedade, que eu consigo conviver bem, que não prejudica a minha vida, tá tudo certo, né? Nessa correria a gente, não é que tá tudo certo, mas tipo, consigo viver, ok. Mas tem vários sintomas que começam a surgir no nosso organismo que acabam nos trazendo um sinal de alerta. E eu costumo perguntar nos centros espíritas por onde eu vou, né? Já que todo mundo levantou a mão, porque quando eu faço essa pergunta para o público, na plateia do centro espírita, quem aqui tem ansiedade e conhece alguém que tem? As pessoas levantam os dois braços, assim, é 90% ou 100% da plateia que levanta o braço. Então eu falo assim, se vocês todos levantaram a mão, vocês sabem quais são os sintomas, né? E a gente precisa falar dos sintomas. Por quê, meus irmãos? O fato da gente não dar atenção para uma doença e a gente estar normalizando essa doença faz com que outros fatores se agravem, né? Muitas pessoas, por não olharem para a ansiedade, como eu não olhei porque não sabia, eu desencadeei depressão, síndrome do pânico, síndrome do burnout, bulimia, anorexia. E é imenso, é grandioso, assim, o número de pessoas que desejam encerrar suas vidas, interromper suas vidas por não saberem lidar com esse caos mental, com essa preocupação excessiva, com essa necessidade de aprovação, né, com essa preocupação com o julgamento, que é muitos dos fatores que desencadeiam a ansiedade. E aí, como a gente fala bastante sobre os sintomas, as pessoas trazem vários sintomas, né? Então, eu vou trazer aqui para vocês o que eu costumo ouvir da plateia. O que sente quem tem ansiedade? Palpitação, taquicardia, parece que vai dar um infarto, mão suada, pensamento acelerado, angústia, nó na garganta, dor de barriga, perninha batendo, como vocês falaram aí, roer unhas, queda de cabelo, náusea, angústia, insônia, né? Não consegue dormir porque os pensamentos estão tão atormentados dentro da gente que a gente não consegue dormir. Distúrbios alimentares, ou a gente tem uma vontade de comer tudo, achando que vai passar aquela agonia, ou não consegue comer nada. E são inúmeros os sintomas. Mas aí, vamos fazer uma análise aqui juntos. Por que será que o nosso corpo reaja dessa forma? Né? Alguém já parou para pensar? Porque são sintomas muito fortes. Assim. Tem pessoas que relatam vários sintomas, que não conseguem, que ficam procrastinando, que não conseguem prestar atenção no momento presente, que vivem sempre criando possibilidades do futuro, que não conseguem cumprir com seus compromissos de tanta ansiedade, que acordam horas mais cedo para resolver alguma coisa que não precisaria, porque de tanta preocupação. E aí, o que fazer com todos esses sintomas? Por que será que os sintomas reagem, né? Por que o nosso corpo começa a sentir tudo isso?
E aí entra uma parte aí do testemunho. Eu vivia naquele caos da ansiedade. Quando eu tinha ansiedade, se alguém me falasse, mas um dia tu vai te curar, vai viver em paz, eu dizia, impossível, não tem como. É impossível me curar. Por quê? Quem sofre de ansiedade acha que nunca vai conseguir ter uma mente tranquila, nunca vai conseguir viver em paz, resolver, respirar, assistir um filme, ler um livro, porque a mente está a 500 por hora. E eu decidi em 2021 entender o que era a tal da ansiedade. Porque eu pensei assim, eu fiz uma reflexão que eu vou trazer aqui para vocês. Sabe quando a gente sente uma dor de estômago e pensa assim, o que será que eu comi que fez mal? Né? Será que foi a coxinha, foi a fritura? Eu pensei, o que aconteceu na minha vida que gerou desencadeou algo que hoje eu sou essa pessoa? E aí eu comecei a estudar. Foi o primeiro passo. Eu falei, se eu vou me curar, eu tenho que saber o que é ansiedade. Porque a gente está aqui falando, o mundo inteiro fala em ansiedade, que é normal, mas a gente não sabe o que é de fato, né? Então, uma informação que eu trago para vocês, a partir de todos os meus estudos, com especialização, com pós-graduação, psicologia transpessoal, hoje eu sou terapeuta da área de psicologia transpessoal, né? E também muito através dos estudos da série psicológica de Joana de Ângeli, porque os livros dessa série são esclarecedores sobre doenças emocionais. E várias outras obras espíritas. Meus irmãos, a ansiedade, ela é uma doença, ela é uma patologia desencadeada por fundo emocional. Né? O meu irmão falou ali, eu não sei se é espiritual, se é de outra vida e tal. Ela é de fundo emocional. Mas será que pode ser de outra vida? Sim, pode ser. Sobre reencarnação são inúmeros os mistérios, né? Mas o que eu falo nessa vida é que nessa vida a ansiedade não é genética. Né? Eu posso estar gerando uma certa polêmica com quem é da área da medicina, mas estou falando diante dos meus estudos, da codificação de todas as obras e da minha experiência de vida. A ansiedade, ela é desencadeada por fundo emocional. E aí, vou trazer aqui uma fala atualizada, né? Isso eu não comentei ainda em nenhuma palestra. Se é de fundo emocional, eu pensei, vou olhar para os meus sentimentos, vou olhar para as minhas emoções, então, porque eu nunca olhei para isso. Desde muito jovem, adolescente, eu comecei a trabalhar, assumindo responsabilidades muito jovem, de precisar de dinheiro, família humilde. Nunca olhei para dentro, nunca olhei para sentimento, para emoção, para nada. E começando esse mês a estudar as obras de Hermance Durfo, psicografada por Vanderlei Oliveira, não sei se vocês já ouviram falar. Hermance Durfo foi um espírito que contribuiu na codificação do Livro dos Espíritos, lá na época de Kardec. E ela tem inúmeros livros que foram psicografados por Vanderlei, em que eu estou estudando todos esses livros agora por orientação da minha mentora do plano espiritual. É claro que a gente precisa falar sobre esse assunto, porque até na contracapa desse livro que eu estou estudando agora, Hermance fala, esse é o século dos sentimentos. Esse é o século em que a humanidade começa a olhar para aquilo que nunca olhou, né? Porque antigamente, imagina se lá na época que tudo era motivo de morte, né? Na época de Jesus Cristo, imagina se alguém ia falar de sentimentos, né? Só que no século XXI a gente precisa falar sobre os sentimentos. E para elucidar de forma mais clara a importância da gente olhar para os sentimentos, olhar para as emoções, algo que a gente foge, né? O ser humano ele foge disso.